Amigos do canal Calcio Parlato, acabou há poucos minutos o jogo extremamente interessante entre Inter e Atalanta. Já classifiquei ele como o melhor jogo que eu assisti vários, digo todos, mas uma grande maioria dessa temporada até agora, 5 rodadas completas, mas esses dois jogos de hoje, Spezia Milan e Inter Atalanta. Em termos de espetáculo, com certeza, sobretudo para quem é espectador neutral e não tem o sofrimento do torcedor, se trata de um jogo de futebol de altíssimo nível, com muita velocidade, com dois times que procuram fazer um gol a mais e não procuram tomar um a menos. Esse é o jogo estilo europeu que gostaríamos de ver, né? Um jogo muito distante daquilo que se vê aqui nas nossas latitudes, no futebol sul-americano, sobretudo no futebol brasileiro, né? Há poucos dias vimos um jogo lastimável, triste. Me ajudem aí a encontrar adjetivos para aquele jogo entre Palmeiras e Atlético Minas Gerais. Dois que são entre os dois maiores times da América Latina, da América do Sul, pelo menos, estão de fato entre os melhores por terem chegado na semifinal da Libertadores, e mesmo assim o jogo é absolutamente insosso, algo totalmente diferente do jogo de hoje, 40 chutes a gol no total, entre tentativas acertadas no arco e outras fora, uma sequência incrível de troca de campo, trocas rápidas, desfrutar ao máximo a velocidade dos próprios jogadores, aproveitamento total das substituições em função ofensiva e nunca em função defensiva, a entrada de Di Marco por admissão do próprio Gasperini entre os três primeiras trocas que o Inzaghi fez, colocou o Gasperini em dificuldade. O Gasperini entrou em confusão, fez uma troca que pouco tinha a ver com, de fato, aquilo que naquele momento o Atalanta estava precisando. E, de fato, a Inter correu o risco, digamos assim, de ganhar em função de ter um banco mais longo qualitativamente do que a Atalanta. Pense que, ao tirar o Zapata, a Atalanta colocou o Piccoli, que é um bom jogador, mas é um jogador novo, jogador da base da Atalanta, que, enfim, mesmo um Zapata não tão produtivo hoje, sempre melhor do que um Piccoli ao 100%. Embora o Piccoli tenha marcado aquele gol que somente foi anulado por alguns centímetros da bola tinha saído recuperada pelo Andanovic. Aliás, para começar a falar um pouco dos aspectos individuais, né, feito a ressalva de que se tratou de um grande jogo e é um jogo entusiasmante, Andanovic cada vez mais inseguro, ele e o Szczesny estão sendo uma pequena dor de cabeça para os próprios torcedores. Muito mal Andanovic no segundo gol, o gol do Toloi. Ele bateu a bola nos pés do zagueiro ítalo-brasileiro. Muito mal o Dzeko, apesar do gol, por ter desperdiçado dezenas de oportunidades, últimos toques, o último pedaço de bola. Se fala tanto, né, na Inter, que sem o Lukaku não perde tanto, hoje se viu o que significa ter o Dzeko no lugar do Lukaku, com todo o respeito pela trajetória do Dzeko. Mas o Dzeko da Roma, de algumas temporadas atrás, apareceu hoje na Inter, aquele que errava o gol mais simples, né? Ou errava o último passe quando era só apoiar a bola. Então, do lado da Inter, hoje vi um extraordinário Barella, que fez um jogo impressionante, mas vi, por exemplo, uma inconcebível escolha do Inzaghi em deixar o Darmian no lugar do Free. Né? Do Free, de qualquer forma, é um jogador que dá muita mais propulsão, e na fase de zaga, da defesa, não me parece
que o Dumfries tenha muito mais problemas do que possa ter o Darmian. Então, tanto que a entrada dele ele e o do Di Marco foram as duas mais importantes. O Calhanoglu também hoje não estava bem, mas foi compensado, de fato, por uma prova muito boa da zaga, né, do Skriniar, do De Vrij, como sempre. Bastoni, que também jogou bem, e uma prova absolutamente acima, né, melhor em campo, o Malinowski e o Barella. Né? O Barella, de fato, é um jogador que dá uma dinamicidade, dá uma precisão de passe, dá uma tranquilidade em relação a todas as fases do jogo que somente um jogador completo, de altíssimo nível, como o Barella está se demonstrando, pode dar. Do lado do Atalanta, Malinowski é impressionante, né? Tem um chute fora da área que é micidial, ele tem precisão e força, e é muito difícil, sobretudo, se deixar o Malinowski jogar muito bem o Toloi, que não só fez o gol, mas resolveu vários problemas. Muito bem o Palomino, que só saiu por lesão. Se for uma lesão, né, se for cãibra, melhor, mas se for uma lesão, de fato, vai fazer muita falta. O Palomino está em uma ótima, excelente fase. Muito bem o Pessina também, né? Mas na sombra, o Gozes, né, que errou até algumas coisas mais fáceis, até na cobertura ficou bastante sacrificado. Enfim, dois times que se enfrentaram de cara, de peito aberto, sem medo de perder e, sobretudo, com grande vontade de ganhar. Empate, por mim, um empate justo, apesar da Inter ter errado um pênalti absolutamente ridículo do Demiral, pulando com o braço em cima da cabeça do atacante da Inter e, de fato, dando na bandeja, a 10 minutos do final, o gol da vitória para a Inter de Milão. Que, porém, acho que no frigir dos ovos, né, 50% de posse de bola absolutamente idêntico, pelo volume de jogo, o empate é mais do que justo. Dois times que merecem estar lá em cima na tabela. Sobre o jogo de hoje mais cedo, de hoje de manhã, aqui no Brasil, às 10 da manhã, da Spezia contra o Milan, podemos dizer que o Milan continua confirmando a sua capacidade de decidir os jogos quando acreditar que possa ser decidido. Tem um impacto psicológico importante, as trocas que o Pioli faz, as escolhas que ele faz. É um treinador que está sendo muito bem seguido pelo time. Tomou um empate de um Venezia que nunca deixou de acreditar que era possível fazer alguma coisa além de se defender, como, por exemplo, o Spal, perdão, que nunca deixou de acreditar. Spal, o Spezia, né? Então, aqui, confundindo as bolas. O Spezia que nunca deixou de acreditar que poderia estar fazendo alguma coisa além de estar defendendo, coisa que, por exemplo, o Venezia fez no jogo anterior contra o Milan, mas o Spezia mostrou ser um time combativo, um time que não merece a classificação que tem nesse momento e que possivelmente vai dizer bastante para poder lutar com tranquilidade, para não estar envolvido na luta para cair para a Série B já a metade da temporada. Isso é o que mostra, são jogadores, muitos deles inexperientes, jovens, mas que têm uma orientação tática muito interessante, tem uma velocidade, tem uma troca de bola muito interessante, enfim, Spezia que colocou o Milan em dificuldade, mas sobretudo quando o Milan decidiu abaixar o ritmo, né? E aí, com o ritmo mais baixo, o Spezia pegou fôlego. Na hora que tomou o empate, o ritmo acelera e o Milan é mais forte, o Milan é mais, claro, qualitativamente tem jogadores muito mais preparados. E vitória justa, sem grandes sustos, apesar do empate, mas imediatamente o 2-1. E, mais uma vez, as escolhas do Pioli, que decidiu fazer descansar alguns jogadores em função do próximo jogo da Champions League, evidentemente deram muito certo. Mérito ao Pioli, mérito a esse Milan, que agora está sozinho,
na topo da tabela, esperando o jogo do Napoli contra o Cagliari. Esse é Calcio Parlato, nossa análise dos jogos mais importantes desse sábado. Aguardo vocês hoje à noite para vermos os detalhes da Gazeta dello Sport, portanto, mais detalhes sobre os jogos de hoje e algumas expectativas sobre os jogos da Juventus, logo cedo de manhã, e do Napoli durante o dia. Vejo vocês por aí.